Olá, boa tarde para todo mundo. Estou aqui para mais uma resenha de livro. Eu confesso que eu estava um pouco ansiosa para fazer essa resenha, porque esse livro é um livro que eu demorei um pouco de tempo para ler, porque eu li um livro muito grande, né? E não é uma leitura fácil, confesso para vocês que não é uma leitura fácil, mas é um livro muito divertido e, sobretudo, um livro muito bem escrito. E eu quero contar um pouco a respeito desse livro para vocês, que é Moby Dick. Tão suntuoso e tão grandioso quanto a baleia cachalote que dá o nome ao livro, essa história, e eu quero falar então para vocês a respeito um pouquinho dela e como ela me impactou e as coisas que eu achei, e vou ser bem sincera, como eu sempre sou a respeito de todos os livros que eu apresento aqui para vocês, então, tá ok? Vamos lá? Então eu vou começar como eu tenho começado as últimas resenhas, explicando para vocês da parte física, tá? Então é um livro de 600 e tantas páginas, mas dessas, na verdade, o livro em si são 500 e poucas, tá? Então, o que acontece? Aqui no iníciozinho, essa parte cinza aqui, são, digamos assim, aqui é o sumário, que tem um mapa da navegação que o Pequod, que é o navio que faz a caça a Moby Dick, faz. Deixa eu mostrar para vocês. É bem interessante. Então, começa aqui, onde começa a viagem. Aqui, começa aqui, tá? A viagem, olha todo o percurso que ele faz até encontrar a nossa amiga Moby Dick, tá? Então, são 75 capítulos, mas são capítulos curtinhos, tá? E aí, lá no final, tem uma parte que tem um glossário, tem umas críticas literárias que foram feitas ao livro, tem um glossário náutico que a gente precisa e também estava explicando para vocês que tem o glossário náutico, né, que é super importante, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Glossário náutico, que tem várias expressões, instrumentos e tudo mais que ele vai explicando aqui. E além do glossário, que é muito importante, né, que a gente tem que ver, porque a gente não, só se alguém aqui que estiver vendo a resenha seja da Marinha, aqui tem aspectos, partes do navio, instrumentos que eles usam, e aqui tem o picote, deixa eu ver se mostrar pra vocês aqui o baleeiro, tá? Aqui explica, na verdade, partes deste navio, tudo mais, né? Toda essa questão dessas palavras que a gente não sabe, bombordo, estibordo, e vento tal, e tarará. Então, essa é uma edição que, pelo menos, ela esclarece muito pra gente, porque senão a gente fica assim, a ver navios. Na verdade, sem ver navios lendo o livro. Então, isso é muito importante que traga dentro do livro, porque senão a gente fica perdido. Então, vamos a Moby Dick. Livro de autoria de Herman Melville, autor americano, que em 1851 escreve essa obra, que demorou 18 meses para ficar pronta. E ele foi marinheiro, então ele tem propriedade para falar de todas essas questões que eu falei para vocês, que são questões náuticas, né, de navegação. E essa obra demorou muito tempo para fazer sucesso, demorou décadas, tá? Para vocês terem uma noção, ela só passou a ser entrar para o hall de obras dos estudantes americanos estudarem literatura pós Primeira Guerra Mundial. Então, isso demorou muito tempo para descobrir esse autor. E o que trata Moby Dick? É basicamente uma história sobre um navio baleeiro chamado Pequod, né? Que vai à caça da Moby Dick, que é considerada a maior de todas as leviatãs, que eles chamam, né? As baleias, como se fossem monstros, né? É uma cachalote branca descrita como a maior de todas as cachalotes, mas tem uma razão especial para eles estarem caçando essa baleia, né? É que ela atacou justamente o capitão desse navio que está caçando essa baleia. Então, o que acontece? Esse capitão, chamado Ahab, ele tem essa obsessão em caçar Moby Dick, por quê? Porque a Moby Dick comeu uma das pernas dele. Então, ele tem... Isso é uma coisa que gerou um trauma nele, assim, e então ele leva toda a tripulação do Pequod a sair da ilha de Nantucket, a atravessar o Atlântico para chegar ao Pacífico atrás da Moby Dick. E quem é que tá contando essa história pra gente? É um marujo, né, que entra para fazer parte dessa da tripulação do Pequod, que é o Ismael, que junto com um nativo das Ilhas Polinésia, que é um príncipe canibal da Polinésia, que é o Kekek, se eu não me engano é assim que se fala o nome dele, depois eu coloco aqui bonitinho escrito para vocês, e eles vão, então, junto com essa tripulação, que é uma trupe enorme, para caçar a Moby Dick, né? Porque o Ahab, ele tem uma obsessão, ele quer se vingar dessa baleia, ele não consegue esquecer o dia que a baleia tirou a perna dele, então, depois ele quer matar, tá? Ele quer matar desesperadamente, ele quer se vingar da Moby Dick, e por causa disso se torna uma questão da vida dele. E para isso ele vai levar a tripulação, né? Então não importa os perigos que eles vão ter que passar, ele quer muito encontrar Moby Dick.
O livro é só sobre isso? Não, né? O livro é sobre questão quem é mais cruel, na verdade. Somos nós, seres humanos, ou se somos animais, né? As baleias são sempre descritas como monstros na história, né? Leviatãs. Essa palavra é usada, assim, muito mais do que baleia. Eles se referem a ela sempre como Leviatã. E mesmo que sejam de espécies diferentes, assim, de tipos diferentes. E é interessante tu ver que esse livro, pelo tamanho que ele tem, né, que ele é um livro grande, ele é um livro que tem vários livros dentro do próprio livro. Ele tem várias horas que tu fica assim, ai meu Deus, não aguento mais, porque tem uma parte que é técnica, né, de pesca, de óleo, de osso de baleia, que é chato, né, vou dizer para vocês. Então, antes só de eu continuar, só deixa eu falar uma coisa para vocês que eu acho que no início do vídeo eu falei que o livro tinha uns 75 capítulos. Não, ele tem 135 capítulos. Mas não se assustem porque são capítulos curtinhos, tá? Não são aquela coisa super extenso. Bom, voltando que eu estava falando para vocês que tem partes chatas. De fato, o livro tem algumas partes que são assim maçantes, tá? Que é como se faz o óleo, como é que se extrai o óleo da baleia, a questão da cabeça da baleia, várias partes técnicas, a questão do arpão, como ele foi, uma hora eles mandam fazer um arpão, né, para atingir a Moby Dick, então essas partes realmente são enfadonhas, assim. Mas mesmo com isso, no meio disso, o Melville consegue aprofundar questões sobre a vida, sobre a morte, sobre a natureza. Então ele é um escritor muito sagaz, assim, muito inteligente. E esse é o último ponto que eu quero falar para vocês, que é por isso que eu estou indicando a obra. Então, por que ler Moby Dick? Gente, é simplesmente um dos livros que eu já li, assim, dentro dos livros, das obras que eu já tive acesso, que eu li, é um dos livros mais sofisticados, assim, realmente, o cara era muito erudito na concepção da palavra que eu já li. Assim, ele tem uma coisa shakespeariana, ele tem uma profundidade, ele tem uns recursos literários que ora ele tá falando em prosa, ora ele tá falando em canção, ora ele tá fazendo um solilóquio, ele tá, assim, então, por isso que eu digo que são várias obras dentro da mesma obra, porque são várias formas diferentes do narrador se apresentar, mas, sobretudo, assim, é muito sofisticado o pensamento dele. Ele fala de Kant, ele fala de Nietzsche, ele fala de Locke, ele lança a mão de questões bíblicas, então, assim, ele tem muita erudição, e toda essa erudição está no livro. Não é um livro fácil de ler, não é um livro fácil de ler, mas ele é enriquecedor, assim, uma das coisas mais impressionantemente bem escritas que eu já vi. Então, Moby Dick é uma obra, assim, desafiadora, mas maravilhosa, assim. Eu acho que tirando, obviamente, eu não vou mentir pra vocês, assim, não é uma obra que tu diga, assim, que ela é totalmente 100% incrível. Ela tem umas partezinhas ali que não são tão boas assim, mas do contexto geral a obra é impressionante, sabe? E mesmo, por exemplo, tendo uma questão que uma colega minha levantou, que é minha amiga Cris, que tá sempre me dando força aqui nas minhas resenhas, que ela falou, Vani, não tem personagem mulher. E de fato não tem. Algumas mulheres aparecem no início da história lá em terra, ou então quando os marujos mencionam as suas esposas para que eles querem voltar e tal. Mas de fato é uma história contada por homens e com homens, né? E é interessante essa amizade que eles têm entre eles, a forma como eles se relacionam também. A gente pode dar uma espiadinha, né, por o clube do Bolinha ali, olhar como é que tem esse comportamento todo entre eles. Mas, tirando questões de gênero, qualquer outra coisa, a obra é absurdamente incrível. Isso é que eu posso dizer. Então fica aqui o meu convite para vocês se desafiarem a lerem Moby Dick, tá? Que é uma obra grandiosa em todos os aspectos. Como eu falei no início, ela é tão grande quanto a cachalote, que é descrita aqui, a Moby Dick, né? E é uma obra que vai para além dessa caça dessa baleia, é uma obra que vai fazer vocês refletirem sobre a vida, sobre morte, sobre o que a gente busca, as nossas obsessões, será que a gente realmente o que é valor humano, o que é ser monstro, né? Sobre a natureza, né? Tem várias descrições assim do navio em alto mar que são lindíssimas, assim. Então é uma obra incrível, assim. Eu posso dizer para vocês que não foi fácil de ler, não foi, mas valeu a pena e vale muito a pena, tá? Então fica aqui o meu convite para que, se você já leu, fale para mim qual foi a sua opinião sobre o Moby Dick. E se você tem vontade de ler, olha, se joga nesse mar de emoções que é Moby Dick, e me conta depois o que você achou dessa obra, tá bem? Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.